Existe algo mais importante que o eu, e é nele que encontramos sentido. Bem-vindos ao podcast Acima do Eu. Sou Cristiane Soler, psicóloga, e aqui a psicologia dialoga com a cosmovisão cristã, à luz da Bíblia, contribuindo para uma análise holística e integrativa do ser humano. Respire, você está no podcast Acima do Eu. Hoje estou aqui com o professor orientador do Colégio Adventista, Tiago. Muito obrigada, Tiago, por estar aqui, ter aceito o nosso convite, que vamos falar de um tema muito legal. Importante, que vai falar o espelho que sou para os meus filhos, né? O que eu tenho gerado nesse impacto invisível para os meus filhos, o que eles serão. E aí, Tiago, sei que você tem projetos aí, né, que já trabalhou muito e trabalha atualmente muito com os pais. Fala um pouquinho para nós a respeito dessas experiências que você já teve e dos projetos que você está almejando aí. Maravilha, Cris. Primeiramente, obrigado pelo convite. Né? É maravilhoso poder estar aqui e justamente trazer esse pensamento, esse link da necessidade familiar e o contexto bíblico, né? A cosmovisão bíblica, como que a gente entende essa importância, né? Como você bem o disse, eu sou orientador do Colégio Adventista de São Caetano, estou na educação adventista há 14 anos, sou pai de 2 filhos, tenho uma filha de 9 anos e um garotão de 20 anos já, sou casado há 20 anos, então assim, além do contexto educacional, a gente tem uma bagagem familiar para comentar, para falar sobre o assunto, para trazer algumas visões sobre esse olhar tão delicado que é a representação da importância invisível, né? Essa importância, essa postura que muitas vezes ela gera um impacto invisível nas nossas crianças, na nossa família, né? Então, quando a gente olha de um olhar geral, eu penso nisso como sendo uma disciplina dinâmica, né? É o dinamismo da vida e como ele disciplina os nossos filhos, né? Dentro da dinâmica da sua vida, dentro da dinâmica da sua realidade profissional, como está a disciplina dos seus filhos? Ou a sua presença, qual o impacto que ela tem gerado na disciplina, na postura, no reflexo dos seus filhos dentro da sociedade. E você, como orientador, você consegue, né, observar bem ali o impacto que isso gera, porque diretamente você trabalha com os filhos, mas os pais também vêm ali conversar com você. E nós sabemos, né, na psicologia nós vemos muito, você conhece os pais pelos filhos, eu não preciso nem fazer a entrevista com os pais, claro que nós fazemos, mas você conhece o contexto familiar, a maneira como o pai age, pelo comportamento e ações dos próprios filhos, né? Você lida com adolescentes. Com adolescentes. Eu lido com os alunos que estão ali matriculados do 6º ano fundamental até os alunos do 3º ano do ensino médio. Então a gente vem com esse contexto ali de transição de série, né? O aluno que ainda está gerando independência até o aluno que já vai fazer uma transição na vida, porque aí já entra no contexto de orientação vocacional, orientação profissional. Então o foco ali é preparar esse guri, esse aluno, esse adolescente para ser um adulto de qualidade. Você sabe que eu estou esse ano como líder do Ministério do Adolescente, justamente nessa fase de 13 a 18 anos, né? 13 a 16, principalmente ali o público com quem eu estou. E eu chamo eles não de adolescentes, pré-adultos, porque é justamente a fase, eu digo, que onde ele vai se firmar no adulto que ele será, porque é uma fase complicada, né? Você não é mais criança, não é adulto, mas muitas vezes te tratam como criança e muitas vezes te tratam com responsabilidades ali que querem que você tenha responsabilidades de adulto já. E o reflexo disso são os pais. Não tem como, né? Tem a própria música que diz, né? O que você vai ser quando você crescer. Exato. Não é isso?
Exato. A postura do pai, a postura da mãe, a postura do responsável, muitas vezes, né, que assume esse papel, ela é o norte para essa criança, ela é o norte para a vida adulta dessa criança. Ele vai usar isso como reflexo. Quando eu vejo o título do podcast, que é Acima do eu penso muito na minha vida, né? E parte disso foi o motivo de estarmos aqui e o motivo de pretender falar e trazer um contexto mais no ambiente de palestra, no ambiente público, tornar isso acessível. Começou pelo contexto da minha vida, né? Em vários momentos, Cris, você entende muito sobre isso, que é a questão do desprendimento das suas emoções, você lutar com os seus interesses, você entra num conflito, porque eu me lembro que com 13 anos eu tive a infelicidade de perder o meu pai. E aí eu entrei depois de um tempo com o meu filho num conflito muito grande. Qual foi esse conflito? Quando meu filho fez 13 anos, meu filho é de 20, fez 13 anos, eu imaginava e cobrava, depositava uma cobrança de como se ele não pudesse, não merecesse ter um pai. De que forma? E aí fica o recado para você que faz isso. Com simples frase do tipo assim, eu na sua idade, eu já não tinha pai. Eu na sua idade, não tinha um pai para me acordar cedo. Então eu comecei a transmitir o meu sofrimento, a ausência paterna para o meu filho. Até o dia que ele olhou para mim com 13 anos e falou assim, mas eu tenho. Nossa. Forte, né? E aí a hora que você olha e pensa justamente, em vários momentos nós vamos conseguir trazer o título, né, acima do eu. Por quê? Outro fator também acontecia, que era o meu problema. Qual que era o problema? Eu não tinha referência de como educar um filho de 13 anos, porque eu perdi a minha referência com 13 anos. Sim. E aí eu ficava naquele embate, né? Quando eu falei, ok, meu filho realmente tem o pai, ele merece, e eu preciso ser pai, e agora, como que eu vou ser? Porque eu não tinha referência mais. Né? E eu me lembro, quando a gente fala desse contexto aberto aqui de disciplina dinâmica, eu me lembro de algumas cenas que eu vivia muito com meu pai. Por exemplo, quando eu estava em casa brincando na rua e meu pai falava assim, olha, estou indo trabalhar, quando eu chegar eu quero tudo organizado. E aí eu gostava muito de brincar. Eu gostava mais de brincar do que organizar. Então eu estava ali brincando, me divertindo com os colegas, de repente eu escutava a frase, seu pai está chegando, ou a minha irmã falando, o pai está chegando. E aquilo era desesperador, porque eu queria resolver a minha vida naquele momento. O meu dia de função, atribuição, eu queria resolver naquele momento. E um contexto que a gente tem que pensar, uma pergunta que a gente tem que colocar como pais, qual é o impacto da sua presença? Qual é o impacto da sua chegada? Imagine seu filho em casa, sentado vendo a TV, jogando videogame ou estudando, e ele escuta o barulho da sua chave na porta. Qual é o impacto que isso tem na sua casa? E a gente poderia estender para a família, para a esposa, ou a esposa para o marido, ou o ambiente que você está inserido. Mas o foco aqui hoje é relacionamento pais e filhos. Então, Cris, um ponto importante é a gente pensar. Qual o impacto quando você chega, a sua chave na porta, o que ela gera para os seus filhos? Quando ele ouve o barulho da garagem abrindo, o carro chegando, qual o impacto que isso gera para ele? Imagine ele tranquilo, sentado no sofá, fazendo as suas atividades. O que a sua presença ela proporciona na vida do seu filho? O que é que ele pensa? Será que ele tem vontade de se esconder? Será que ele tem vontade de te abraçar? Será que ele tem vontade de ocultar um segredo? E olha, Cris, segredos eles são muito importantes, porque é em cima dele que a gente faz uma gestão de risco da nossa casa. É baseado nos segredos, é baseado no que acontece no oculto, é baseado no que acontece quando
a gente não vê. E se a gente não tem informação dos segredos, a gente não tem atuação sobre a crise dos nossos filhos. Você sabe, Tiago, que isso me fez lembrar de uma questão que muitas mães, muitos pais me questionam, principalmente mães, assim, né, que eu tenho uma filha, então eu acabo tendo contato com mães de meninas, e elas falam, ai, Cris, eu não acho certo essa coisa de ser amiga da minha filha. Eu, particularmente, não discordo, respeito a opinião de cada um, mas se eu não for a melhor amiga que minha filha pode ter, se ela não tiver essa sensação de poder confiar em mim, em quem que ela vai confiar, Tiago? Mas assim, se eu não tiver essa segurança de em casa eu ter alguém para compartilhar as minhas fragilidades, as minhas dúvidas, será que eu vou precisar sempre de algum amigo de fora para compartilhar isso? E aí nós vemos muito hoje os adolescentes do quarto, né, que a gente fala, né, filhos do quarto, porque eles se fecham no quarto e a gente nem sabe o que eles estão assistindo, o que eles fazem. Então, assim, quando você não sabe o que seu filho está fazendo, você vai lá e briga e fala, você vive nesse celular, você não sai desse tablet, e, entendeu? Só que eu tenho que saber o que realmente, qual é o conteúdo que ele está acessando, o que ele está fazendo, qual o objetivo, né, daquilo. Então, saber essas particularidades, como você disse, os segredos, né, eu particularmente considero importantíssimo. Exatamente, Cris. Na linha do pensamento da disciplina dinâmica, essa importância do exemplo invisível, existe um conceito importante da gente pensar. E o recado aqui é o seguinte: é quando a gente pensa que, quando você decide e opta na sua vida em não ser amigo dos seus filhos, você só vai saber coisas de pai. E muitas vezes o necessário, a mudança necessária estão nas coisas, nos segredos de amigos. Se o seu filho ele não te considera um amigo, ele não vai ser um confidente. E parte do relacionamento, porque nós estamos falando de futuros adultos, né? E aí parte do sucesso do seu filho vai ser na sua gestão, no seu exemplo, na sua postura. E quando a gente fala do exemplo invisível, é porque nem sempre podemos estar presentes. O seu pensamento ou a lembrança, né? O fato do seu filho pensar em você, o fato do seu filho ele refletir em quem você é, será que é suficiente para ele muitas vezes decidir pelo certo e não pelo errado? Será que é suficiente muitas vezes quando a gente tem um filho ali mais adolescente, no meu caso, né, meu filho tem 20 anos, será que é muitas vezes quando ele se depara ali com vício ou com um comportamento errado, será que somente o pensamento em você, na sua opinião, em como você, pai, mãe, se sentiria é suficiente para fazer com que ele repense as suas atitudes? Perfeito. Então, isso é a disciplina dinâmica. Isso é a sua presença invisível. É quando você tem consolidado, estabelecido de uma forma tão sólida a sua opinião, os seus princípios, o seu exemplo, que a sua ausência é autossuficiente para trazer reflexão. É isso mesmo, que é o importante nessa relação pai e filho, né? O filho saber exatamente o que meu pai diria, o que minha mãe faria nessa situação, ter como referência, sabendo que eu estou seguro naquilo, porque são nossos comportamentos, nossas atitudes que vão gerar os nossos filhos a personalidade, a segurança dele ser quem ele é. E isso já evita muito do que a gente tem vivido hoje, que são adolescentes depressivos, né? Porque essa depressão, ela está relacionada justamente a muita cobrança que os pais geram aos filhos. Porque, como você falou, né? Eu dizia para o meu filho, eu, na sua idade, não tinha isso, ou fazia aquilo. Além desse questionamento, o que tem muito hoje são pais esperando os filhos realizarem aquilo que eles não realizaram
na adolescência, na juventude, ou mesmo pior, na fase adulta deles. Então, são pais frustrados da sua própria vida, querendo que os filhos realizem os sonhos que eles não realizaram. E aí não enxergam quais os sonhos que esses filhos têm. Isso é muito triste, e a gente vê ali adolescentes completamente perdidos, porque nós adultos já queremos agradar as pessoas. Os filhos, o maior desejo deles é agradar os pais. E aí o que acontece? Por que nós temos tantos adolescentes revoltados e com falta de respeito para com o outro? Porque em casa há tanta cobrança, tanto, não, você faz tudo errado, não é assim. Muitas reclamações que eles perdem o valor, eles não se sentem valorizados. E se eu não me valorizo, como que eu vou valorizar alguém? A Bíblia nos ensina a amar ao próximo como a si mesmo. Se eu não me sinto amado, se eu não me amo, que amor eu tenho para oferecer para o outro? Né? Então, isso é muito importante, essa percepção de que tipo de pai e mãe eu estou sendo. Fato isso, Cris, que hoje, se a gente sai, muitas vezes a gente que está dentro da educação básica, dentro do contexto dos alunos que são pequenininhos, até o ensino médio, muitas vezes a gente bloqueia o acesso à informação da vida acadêmica daquele aluno que a gente tem. Mas hoje, se a gente circular pelas universidades, quando você chega ali com grupos de alunos recém-saídos do ensino médio e eles estão na faculdade, é comum que, quando você pergunta assim, você vai lá no curso de psicologia, muitas vezes, e você fala para ele assim, por que você está fazendo psicologia? Muitas vezes o aluno que está lá, aquele que acabou de sair da escola e está ali fazendo o seu curso universitário, a resposta dele é a seguinte: porque minha mãe é psicóloga, o meu pai é psicólogo, ou muitas vezes vai além, né? E aí a gente coloca, eu posso colocar o termo aqui claramente, essa alienação parental, né? Ela vai além, muitas vezes é porque o avô era psicólogo. E aí é o sonho do pai homenagear o avô, e muitas vezes frustra o projeto de vida, o sonho da criança. Sim. Então, assim, querido, pensa e reflete. Se você, nesse momento, está frustrando os sonhos dos seus filhos, professor, como que eu faço? Qual que é a melhor forma da gente se antecipar? Converse com o seu filho. Converse com o seu filho. Você que tem o seu filho ali com 17 anos, né, 18 anos ali, ensino médio concluso, verifique com ele o que ele pretende fazer e principalmente respeite. Respeite a opinião do seu filho. E muitas vezes a gente terceiriza a nossa vontade, né, transmite as nossas intenções, nossas frustrações, e a gente quer projetar isso como sucesso dos filhos. Não, conquista isso porque você vai se dar bem, quando na verdade você está projetando a sua frustração de não ter conseguido aquilo e atribuindo a responsabilidade dos seus filhos. Veja, você não está só atribuindo a responsabilidade só na vida acadêmica, você está atribuindo a sua felicidade para o seu filho. Você está condicionando o seu filho a ser o responsável de te devolver a felicidade. E isso é um risco. E aí a gente forma pessoas depressivas, pessoas com crises de futuro, com ansiedade, pessoas frustradas, né? Muitas vezes esses jovens, eles começam a fazer os seus cursos ali e trancam a matrícula, ou seja, perde tempo na sua vida acadêmica, na sua vida de projeção profissional. É isso mesmo. E assim, né, Tiago, como é complicado. A gente fala que filho não vem com manual de instrução. Não é? A gente sempre, quando chega o bebezinho, você fala, meu Deus, cadê o botão de liga e desliga, né? Mas, se você se sente realizado como pessoa, a chance de você amar e cuidar desse filho de forma saudável é muito mais tranquila. Você vai fazer isso com naturalidade. Agora, quando há uma insatisfação de si próprio, pior, quando você nem se conhece, aí pronto, aí você vai projetar no seu filho e enxergar nele o reflexo de si mesmo que vai te incomodar. O que é pior.
Então, muitos pais têm péssimo relacionamento com os filhos porque enxergam nos filhos o reflexo de si mesmo, daquilo que não se aceita. E quando você, que nem todos nós cometemos erros. Então, uma coisa que eu falo muito para os pais é assim: você é o super-herói do seu filho, mas todo super-herói tem as suas fraquezas. E mesmo você que adorava ali o super-homem, sabia que ele precisava de um recurso para se sentir forte. E nem por isso você deixava de admirá-lo. A mesma coisa o seu filho. Se você falar para o seu filho: olha, isso eu não entendo, olha, filho, eu não sou assim, mas eu gostaria que você fosse diferente de mim, porque eu sofri muito com isso. Como você mesmo falou, né, Tiago? Eu perdi meu pai com 13 anos. Mas, filho, eu não sei ser um pai de garoto de 13 anos porque eu não tive essa referência. Me ajuda a ser um bom pai. Então, esse diálogo é muito importante. Você se aceitar, conhecer as suas fragilidades como pessoa, como pai, como mãe, e compartilhar, fazer essa troca, porque é uma troca. O educar é uma troca, não é? Como professor, você tem todo o conhecimento, mas se o seu aluno não está prestando atenção, não está colaborando em fazer a lição, o ensino não vai fluir. Não é? Então, você precisa ter essa troca com ele, da mesma forma como pais. Exatamente, Cris. No mundo da fraternidade, não existe autodidata. Esse é um pensamento importante de você pensar. É algo importantíssimo de você refletir na sua casa. No mundo da fraternidade, da sua relação pai e filho, mãe e filha, mãe e filho, no seu vínculo familiar, não existe autodidata. Se o seu filho não tem você como professor, ele vai buscar um professor fora de casa. E aí é onde a gente coloca os princípios em risco, né? Quando a gente não tem uma base sólida, a gente arrisca os nossos princípios com os nossos filhos, não é? Eu me lembro que com o meu filho, eu sempre treinei, sempre tive uma vida esportiva muito forte, né? E aí, ao longo da vida, a gente começa a trabalhar, a gente começa a se envolver mais com o trabalho, ele vai crescendo, hoje ele tem 20 anos, aí você tem aquele pensamento: não precisa de mim tanto, vou dar um pouquinho de atenção para a de 9, né, que é menor, está crescendo e tudo mais. Então, com a de 9, eu estava na seguinte prática: eu saía para andar de patins, né, ia caminhar com ela, levava para tomar um sorvete, estava ali sempre comigo. O de 20 já estava ali vivendo a vida dele no exército, seguindo a vida dele militar, já tem a profissão dele, faz a faculdade, e aí a gente acaba se distanciando dentro da mesma casa. Dentro da mesma casa. Recentemente, Cris, aconteceu uma situação. A velhice, não que eu seja velho, tá? Mas a idade, o avançar, o tempo vai chegando pra gente. E quando a gente coloca peso, se é que vocês me entendem, quando a gente coloca quilos, né, nisso, isso influi mais. E aí hoje houve a necessidade de eu passar ali com o nutrólogo, com o médico, para realinhar a saúde. Em consequência, Tiago teve que voltar a fazer uma academia, fazer uma dieta, cuidar da própria saúde. E por incrível que pareça, o comportamento do meu filho mudou. O relacionamento com o meu filho mudou. Não que fosse ruim, mas isso despertou novamente a proximidade que a gente tinha lá na adolescência. Por quê? Meu filho treina, então eu vou treinar com ele, não com a menor. Então eu voltei a fazer coisas com o meu filho, estar mais próximo do meu filho do que só da minha filha. Então isso fez com que o dinamismo da nossa relação em casa fosse melhor. E aí eu me torno novamente, olha que engraçado, né? Eu achei que eu me tornaria novamente o espelho do meu filho, quando na verdade ele se torna o meu. Porque ele, com o cuidado à saúde, hoje é ele que me incentiva, porque ir para academia dói, machuca o corpo, né? Fazer dieta, é melhor comer chocolate do que você comer a cenoura. Mas isso fez com que a gente tivesse essa proximidade, o convívio,
né? E muitas vezes as nossas atitudes, as nossas escolhas, elas colocam barreiras de distância dentro da nossa casa. Sim. Então é algo que a gente precisa estar o tempo todo analisando, pensando, refletindo. Será que eu estou sendo assertivo nas minhas intenções de educar? Porque às vezes a intenção só fica no pensamento e no coração. E a gente fala coisas sem sentidos, né? E fica com aquele contexto daquela velha frase que diz, não é mais que sua obrigação para os filhos. E aí isso machuca. Hoje eu tenho muito adolescente, a gente trata muito adolescente machucado por conta dessa frase. Não é mais que a sua obrigação. E muitas vezes a gente tem capacidade como pais de mostrar a obrigação dos nossos filhos através das nossas ações. Sim. Você sabe, Tiago, que justamente eu tenho trabalhado com os adolescentes exatamente nesse ponto. É o que eu falo, eu não quero nada por obrigação. Eu quero que eles estudem a palavra de Deus com desejo. Sabe aquela coisa de querer aprender? Então, quando você tem a responsabilidade de saber a importância daquilo que se faz, é que vai gerar gosto do porquê se faz, né? E aí a pessoa acaba fazendo pelo benefício que aquilo vai gerá-la. Então, porque o pai, quando ele fala, é sua obrigação, é obrigação por quê? Porque vai gerar um benefício. Só que a maneira como se é colocado também faz toda a diferença, né, Tiago? É diferente eu falar para você, oi, Tiago, tudo bem? De falar, oi, Tiago, tudo bem? Daí você já percebe como que eu estou conversando com o meu filho. Será que eu estimulo ele ou será que eu desestimulo? Será que eu gero uma vontade nele de fazer algo ou eu gero aquela sensação de que impaciência de ter que fazer alguma coisa, né? Então, essa maneira de falar, a maneira de colocar as palavras e também a expressão que se utiliza faz toda a diferença. A gente fala, né, sobre essa importância de ser um pai presente, da referência que nós passamos. Você, como pai de um menino de 20 anos e uma menina de 9 anos. Então, você mesmo colocou, né, que com cada um, de certa forma, você agiu de maneira diferente pela própria questão da fase da sua vida, o quanto isso acaba diferenciando. Que recado você pode dar para esses pais de como ser um pai presente para um filho de 20 anos que, de certa forma, você já percebeu ali que ele era independente, que não precisava mais daquele pai, né? A sensação que a gente precisa sempre, né, da presença dos pais, mas quando a gente fala, agora ele já é independente, parece que nem precisa mais de mim, e de uma menina que ainda precisa muito da sua presença. Como equilibrar isso e como lidar com essas duas características tão distintas? Maravilha, Cris. O conceito do podcast Acima do Eu é justamente isso. Precisou que alguém chegasse, fizesse uma mudança radical na minha saúde, na minha vida, e falasse assim, você precisa de novos hábitos, para que eu colocasse novamente a importância do gosto do meu filho na minha vida. Precisou que eu tivesse ali oportunidade de fazer exercício físico, para que ele estivesse novamente comigo. Eu vejo que se você se encontra neste contexto, muitas vezes a sua realidade é um conflito de interesse, porque a gente coloca a importância de alguns costumes, hábitos que a gente tem acima da responsabilidade que a gente acha que pelo filho ter 20, 21, 19 anos, ele não precisa mais do nosso exemplo. E não adianta eu ficar só falando com ele. Eu preciso estar com ele, preciso conviver com ele, porque agora chegou a fase de transmitir exemplo de que tipo de marido ele será, que tipo de esposo, que tipo de pai ele será, não que tipo de jovem. Então ele só vai aprender isso com a minha presença. É isso aí, é isso mesmo. A presença é o mais importante. E quando nós sabemos
que temos algo mais importante do que o eu, né, Tiago? Isso nos fortalece e acaba fazendo com que a gente possa ser melhores pais, melhores mães, né? E poder agir com naturalidade, sem medo de errar. Porque a gente vai errar. Só que a diferença é você saber que você não tem aquela responsabilidade de ter que fazer sempre certo, mas a responsabilidade de saber que sou exemplo. Então, se eu exemplifiquei de maneira errada, é só sentar e conversar. Não faça dessa maneira. Então, as nossas falhas também, dialogando, ela pode se reverter em acerto para os nossos filhos. Então, não tenha medo. Se conheça, se aceite, se valorize e saiba que assim o seu filho também saberá ser valorizado. Obrigada, Tiago, por ter contribuído com tanto conhecimento, com tanta vivência maravilhosa, que tenho certeza que vai ali ajudar muitos pais a serem melhores. Obrigada. Eu que agradeço, Cris. Pense o seguinte, uma última frase. A disciplina dinâmica ela vai exigir de você uma coisa. Muitas vezes você está cobrando do seu filho valores humanos e você está cedendo valores digitais. E seja humano junto com seu filho, para que ele tenha o exemplo do humano perfeito que ele deve ser. Perfeito, muito bom, Tiago. E obrigada por ter nos acompanhado até aqui e até a próxima. Maravilha, tchau, tchau. Tchau.